Em 1991, vindo dos Estados Unidos para o nosso querido Brasil, um recorde de audiência nos programas infantis chamado Bozo, que era um extremo sucesso lá fora, veio trazido para o Brasil e foi um imenso sucesso, foi praticamente um marco para nossa audiência brasileira. E mesmo com tantas polêmicas, tantas tretas, tantas coisas que até hoje em dia seriam completamente absurdas, e graças a todas essas coisas, o filme que eu irei analisar e falar hoje foi baseado nessa história, mesmo que tenha mudado algumas coisas. Então, prazer, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de Senhor Limão, e hoje nós iremos acompanhar a história de um dos maiores ícones da infância brasileira, que é Bingo, o Rei das Manhãs. Nos anos 80, nós acompanhamos Augusto e o seu filho chamado Menino. E como ele é um tremendo de um trabalhador, ele trabalha duro, literalmente. E quando ele vê uma oportunidade de fazer uma pequena ponta em uma novela, ele decide fazer o teste. E quando ele tá no set de filmagem, ele reencontra a sua mulher, que também era uma das atrizes que estava interpretando uma das personagens principais. Eles conversam um pouco, só que ela é bastante direta e já corta ele. Então ele vai fazer a cena. Então ele decide simplesmente na hora improvisar. O diretor manda ele seguir o roteiro e tal. E o Augusto diz que aquela cena ficou muito boa, mas o diretor não se importa e diz que é pra ele seguir a droga do roteiro e calar a boca dele. Então o Augusto tenta conversar com o produtor, diz exatamente a mesma coisa do diretor. Então o Augusto fica puto pra caceta e diz: Vocês desperdiçaram um excelente ator. Quando eu crescer e ficar mega famoso, eu vou pisar na dama de ouro de vocês. O Augusto vai fazer um teste na TVP e no meio do caminho, quando ele estava indo fazer o teste para uma novela, ele vê alguns palhaços, então ele questiona aquela quantidade de palhaçada. Então a mulher diz que era para um novo programa. Então o Augusto pensa um pouco e então decide fazer o teste para aquele programa infantil. E o produtor, que é um gringo que era dono do programa do Bingo, ele é escroto com todo mundo ali. Ele diz: What the fuck, you shit, man. Então Augusto, como ele é muito bom em improvisação, ele decide simplesmente improvisar. E ele começa a escrotizar a cara do gringo, dizendo: esse gringo de merda que acha que é melhor do que a gente. Sabe o que ele gosta mesmo? Ele gosta mesmo de dar o cuzão dele. Então todo mundo começa a rir, o gringo não entende porra nenhuma e pensa: esse vai ser o meu Bingo. No meio dos testes e tal, o roteiro é completamente sem graça, é extremamente sem graça, não tem nada. É tipo, como essa era uma fórmula que funcionava assim nos Estados Unidos, aqui no Brasil, obviamente, isso não funcionaria. E o gringo tava nem aí, só queria que aquele programa fizesse sucesso no Brasil. Então, Augusto tenta e não dá certo. Então, como ele tá interpretando palhaço, então ele decide ir a um local especificamente para palhaços. E vai falar com o palhaço e tal. Então ele questiona: como você consegue ser tão engraçado? Como você consegue ter essa energia? Então ele diz que isso é prática também, mas também tem um treinamento corporal que é necessário. O Augusto implora para ele treinar o Augusto. Então passa uma semana, o Augusto volta depois de ter treinado como funcionaria a mente do palhaço. Então ele conversa com a diretora, que é brutalhona. Inclusive o Augusto diz que essa mulher é do estilo que eu gosto. Então o cameraman diz que é impossível dele conseguir dormir com ela. Então o Augusto simplesmente decide apostar para ver se ele consegue pegar ela. E aposta um whisky de 80 anos, eu acho. Ou de 10 anos. Acho que era de 10 anos. Então ele pede para a diretora para que ele consiga improvisar um pouco. Ela diz que isso era praticamente uma idiotice, que isso poderia arruinar o programa, já que é uma improvisação. Você não sabe o que um cara insano pode falar. Então ele pede para ela confiar um pouco nele. Então a Lúcia, que é o nome da diretora, diz que a culpa vai ser tua. Se der merda, você que se foda sozinho. Então o teste começa ao vivo. Então Augusto começa o programa muito bem e tal, dando umas leves improvisadas, e quando ele começa o jogo da memória, então Augusto vê um mini demônio enchendo o saco de outra criança, então ele pensa,
essa vai ser a minha criança. Então ele escolhe aquele ser maligno pra fazer o jogo da memória. Ele é tão imbecil que ele consegue escolher o mesmo número 2 vezes. Tartaruga! Número 6. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Então Augusto faz um jogo de palavras que acaba escolhendo um outro número. E uma das figuras que acaba saindo era de um jumento. Então Augusto aproveita essa óbvia oportunidade para aloprar com a criança. Esse cara é meu herói. Meu herói não usa capa. Ele faz bullying com criança. Ele acertou o jumento porque é um retrato dele. E com o passar do tempo, o programa começa a ganhar uma audiência cabulosa, inclusive chegando até no 3º lugar. Então Augusto começa a pensar de formas para cada vez aumentar a audiência. Então ele vê o seu filho, o menino, olhando algumas cartas dos fãs e tal, do bingo. Então ele pensa, não, que tal a gente criar algo que a gente conseguisse se comunicar com as crianças, tipo uma linha telefônica. Então eles criaram um programa de telefone onde que as crianças pegavam, ligavam para ele, para o bingo, e falavam alguma coisa. Isso foi um estouro. Então isso acabou fazendo com que eles chegassem em 2º lugar. Mas tá faltando alguma coisa. Então Augusto decide sair para alguns locais, se é que você me entende, aqueles locais que pessoas ficam levemente despidas. Então ele encontra uma dançarina, então ele decide simplesmente chamá-la pro programa. E eu não sabia que essa mulher era a Gretchen. Isso não é brincadeira, eu não sabia que era a Gretchen. E graças a isso, que não ironicamente aconteceu na vida real, então o programa consegue ficar em 1º lugar. Então Augusto simplesmente decide improvisar, como ele gosta de fazer. Então ele pega uma boneca para significar a Dama de Prata, que era o símbolo mundial, que era onde que trabalhava e que acaba jogando ele fora. Decide dizer, e vocês que me disseram que eu nunca ia ser nada, estamos aqui em 1º lugar. Taca a Dama de Prata no chão e começa a pisar, dizendo primeiro. Então, depois dessa aloprada, o Augusto decide simplesmente mandar uma dança. Isso nem é brincadeira, ele começa a dançar. E essa é praticamente a melhor cena desse filme, na minha opinião. É uma cena sensacional, não tem como você não adorar essa cena. Inclusive, é a melhor cena de musical em todas as cenas de musicais do Coringa 2. Vai se fuder, Todd Phillips, seu arrombar. Depois do programa, a Lúcia decide dar um presente para o Augusto. Ele pede para ela sentar e eles começam a conversar. Sabe que presente eu queria? Quer dizer, que tal um jantar? Ah, mas antes você tem que ir para minha igreja para você me conhecer melhor. Então Augusto decide ir para a igreja da Lúcia. Inclusive é inacreditável que um homem não faz pela uma buceta. E depois eles vão pra um restaurante. Então eles começam a conversar. Então ele pede pra ela, toma um vinhozinho aí, já que o sangue de Jesus era vinho e tal. Então ele decide dar uma metade disso. Você não sabe muito de coisas religiosas, né? Depois não me diga, minha filha. Eu imagino qualquer pessoa sendo religiosa, menos essa pessoa. Essa pessoa é praticamente André Surak, só que nos anos 80. Então Augusto diz que ele e Jesus têm algo em comum. Então eles são um ícone de audiência. E quando é pra mandar um recado, eles são extremamente diretos. Então ele questiona quando eles vão fazer o... Então a Lúcia diz que ela só vai fazer o... né, depois do casamento. Então o Augusto questiona, por que eu tenho que meter só depois do casamento? Isso não é justo. E se eu não gostar? O cara quer meter e ainda quer ter preferência. Tá bom que aparentemente ele é bom, mas... porra. Então ela chama ele de mente fraca dos prazeres e tal, da carne. Então ele diz, que tal você ignorar um pouco esse lado religioso e focar um pouco mais nos prazeres e tal. Então o Augusto começa a se aproximar, ela tenta até dizer não, então eles começam... Mas isso era tudo na cabeça do Augusto. Viu, a mente do palhaço já tá... a mente do palhaço já está ficando louca, será? Talvez seja porque cheira
5 kg de cocaína por dia? Talvez, mas isso é coisa besta. Então ela vê o Augusto meio, tá ligado? Meio fora da casinha, meio pensando nas nuvens. Então ela questiona, tá tudo bem e tal. Então Augusto pensa, nossa, tava tendo um pensamento molhado. Eu penso, que é isso, pai? Que é isso? Calma. Tá, na verdade, a única coisa que eu estou vendo é uma casca vazia. Então ele diz, pô, casca vazia, meu pai é meio piegas. Ele fala literalmente piegas. Então ela fica bolada, então ela decide meter o pé dali. Ele tenta até conversar com ela, só que ela ignora e vai embora. Então um jornal diz que o programa do bingo vai duplicar a sua duração. Em vez de ser 4 horas, vai ser 6 horas ao vivo, direto. Meu amigo, ele quer escravizar o cara mesmo. Quando o Augusto conseguiu realmente o emprego, todo mundo ficou... Pô, a mãe dele, que era também uma atriz, disse, pô, filho, finalmente tu não vai ter que mostrar... Essa é muito boa. Ela disse, agora, finalmente você não vai precisar mostrar a bundinha. Não vai mais mostrar a bundinha. Pô, o filho dele, ele praticamente ficar 8 horas fora de casa, assim, praticamente nem vê mais a criança, não é muito legal, principalmente por fato de, obviamente, os pais da criança estarem separados. A única pessoa que tá lá é a avó, e a avó, nesse caso, tinha conseguido um emprego pra virar uma duquesa em uma... Cala a boca. Pra virar uma duquesa em uma novela e tal. O Augusto compra um novo apartamento, um apartamento muito pica, muito grande. Então ele pega também uma revista que tava lá, ele na imagem, que era ele fantasiado de bingo. E aí mostra pro filho dele dizendo, olha o papai aqui, ó. Olha, ele tá na primeira capa. Então a criança rebate falando isso. Não é você, é o bingo. O que adianta ser o bingo se ninguém mais pode saber? Em uma comemoração, o Augusto, nesse caso fantasiado de bingo, tá lá esperando e tal. Então, o Augusto tenta até pedir desculpa, só que não dá muito certo. Obrigada, mas isso mesmo não precisa ser. Começa a anunciar quem iria vencer o melhor programa infantil, e obviamente quem ganha era o bingo, já que ele era um auge de audiência. O Augusto vai lá, sobe e ele tira a sua peruca, ele tira a maquiagem e diz, quem tá aqui é o Augusto. E todo mundo começa a aplaudir, mas nesse caso era só uma imagem da cabeça dele, não era real. Ele queria fazer aquilo, mas por medo, por chacota e por pensar que ele poderia perder tudo, ele desiste dessa ideia. Ele pega e sai dali, troca de roupa e ele tenta entrar, só que obviamente ele é barrado e chutado pra fora, dizendo, esse cara insano, acho que é o bingo, esse cara aqui é louco mesmo. O Augusto volta para o apartamento e começa a escrever um roteiro para tentar escapar do bingo, de certa forma, pelo que eu entendi. Ele escreveu esse roteiro para tentar escapar do bingo. E ele manda esse roteiro, essa prévia na verdade, pra Lúcia, para dizer, olha, vamos se juntar, você, para que a gente consiga criar esse projeto, para que a gente consiga não só dominar, a gente já tá dominando as manhãs, mas que tal a gente também dominar as noites? A gente vai destruir a mundial, botar isso pra mamar. Então a Lúcia pensa, mas acaba concordando com ele. O Augusto vai fazer o bingo e tal, fazer o programa, e acaba se esquecendo do filho dele. Então o filho dele liga pra ele, liga, e não nada. Então ele comemora sem o pai, mano. Caralho, o pai literalmente abandonou ele, sem querer, de certa forma. Então a criança praticamente tá sem pai, mano. Pesado. E no dia seguinte, o Augusto tava fazendo um programa normalmente, então ele decide, bora pegar o telefone e tal. E quem fez a ligação foi o filho dele, dizendo, isso, mano, é pesado. Quem tá falando? Você sabia que você é o único pai que brinca com todas as crianças do mundo, menos comigo? E quando ele chega em casa e conforta o filho, pede desculpa. Quando ele vai ir pro sofá assistir uma novela que a mãe dele tava estreando, ela percebe que ela foi
que ela não estava no papel que ela deveria estar. Ela, na verdade, foi totalmente removida. Ela foi praticamente removida da novela. Ela não existe. A personagem que ela deveria interpretar era uma duquesa, só que adivinha? Ela não estava lá. Então ela fica em choque nessa filha da putagem puxada de tapete e ela fica desolada. O Augusto tenta até confortá-la, só que não dá muito certo e ela vai pra cama depressiva, mano. O Augusto vai fazer uma reunião com um investidor, então ele tenta convencer o cara e o cara diz que, pô, essa é uma ideia meio arriscada e tal. Só que o Augusto, ele é muito pica, ele consegue convencer o cara. Então, pra comemorar isso, ele decide simplesmente meter o baile no meio da festa. O Augusto volta para casa e ele vê a sua ex-esposa lá. E ele pensa, pô, por que ela tá fazendo ali? Então, ela diz que a mãe dele havia falecido na cama. E o Augusto não sabia. O Augusto fica desolado e praticamente piora. Ele já utilizava a cocaína por causa de um bocado de coisa que estava acontecendo na vida dele, também por fato de ter que trabalhar mais. Mas isso destruiu o cara. O cara começou a trabalhar cada vez mais cheirado e cheirava cada vez mais. Então, quando ele estava prestes a fazer o programa, ele dá mais uma cheirada numa carreira e ele simplesmente vai fazer o programa. Então, por fato de você inalar aquele pó por incontáveis vezes, ele entra no programa ao vivo e o nariz começa a sangrar. Então a gota cai no chão, junto da carreira do Bingo. O Augusto fica num estado deplorável e bebe cada vez mais. Então o menino tenta confortar o pai e tal, dizendo que o Bingo nem era tão engraçado, ele era um palhaço qualquer, ele era um idiota. Então o Augusto dá uma pequena risadinha e dorme. Então a criança começa a se aproximar do pai e pega a bebida dele que ele estava tomando. Decide tomar e cacete, a criança... Nem eu tenho fucking 18 anos, eu não consigo aguentar o uísque. Eu detesto, não gosto, porque pra mim é muito forte. E a criança dá umas goladas que me impressiona. Que criança é essa? Então no corte seguinte, a mãe da criança leva ele, chama ele de insano, de louco, de imbecil, porque ele ter dado uma bebida pra criança. Então a ex-mulher dele vai embora e o Augusto fica sozinho, sem mais ninguém. Ele perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu a sua carreira e não tem mais nada na vida dele. Então ele vê a figura do Bingo olhando pra ele. E nesse caso eu interpreto que ele tava tão assíduo, ele tava tão faminto de toda essa coisa, que ele pegou aquele personagem que era o Bingo e decidiu transformar nele. Ele queria se transformar no Bingo, ele conseguiu se transformar. Só que nesse tempo as pessoas que estavam ao redor dele começaram a desaparecer, porque ele estava tão focado em chegar em primeiro lugar que ele não se importava mais em nada. Então quando ele vê o Bingo, depois de ele ter visto que ele perdeu tudo, a mãe, aniversário do filho dele, também o filho, obviamente, ele vê a figura que ele acabou se tornando. Ele dá um soco na TV de tubo. Caralho! Então ele começa, obviamente, a sangrar, então a câmera começa a rodar e mostra o Augusto deitado no chão, sangrando. Essa cena que começa a rodar mostra o Augusto que conseguiu sobreviver e tá lá no hospital, fudido. Então a Lúcia chega e diz que é pra ele parar com tudo aquilo e que ele se reerguesse, parar com a bebida, parar com todas essas coisas. E o Augusto diz que isso pra mim seria como eu esvaziar o mar com um baldinho. Então a Lúcia pega um papel e mostra para o Augusto sobre o desenho que o filho dele acabou fazendo e diz que, bom, se você quiser, esse pode ser seu baldinho. O Augusto vai para reabilitação. Então o dono daquele local pergunta qual era a coisa mais difícil do dia dele. Então o Augusto responde que era a perda do filho e também a perca da mãe. E também a perca do palco. O professor se questiona sobre o porquê da perca do palco
Então Augusto começa a falar: no palco, eu posso ser o que eu quiser, e sem ele eu não sou nada. E se tiver algum lugar que tenha um feixe de luz, aquele é o meu local, aquele é o meu show. Essa frase do caralho. Então Augusto tenta falar com o filho dele na portaria, só que obviamente a ex-esposa dele barra ele e diz que é pra ele meter o pé dali, já que ele precisa estar pelo menos depois de 6 meses limpo, sem nenhuma bebida no corpo. Então Augusto chama o cameraman e aponta um holoforte e começa a fazer alguns sinais com as mãos, que era algo que ele e o filho dele faziam no tempo livre, que é algo muito significativo para eles. Augusto decide se fantasiar de Bingo de novo. Então Augusto vai para a igreja onde que a Lúcia ia e tal, mas agora não como o Bingo, não como as pessoas viam ele como o Bingo, mas sim como o Augusto Mendes. E assim que o filme acaba. Sequestro você com a sua filha vendo ela chorando se perguntando: cadê o papai? Nossa, esse vídeo vai ficar muito grande. Agora falando um pouco mais sobre o filme é bom. O filme é bom pra caralho. Quando você tem uma ambição e quando você é possessivo com aquilo, você começa a enlouquecer e a ficar completamente insano com tudo aquilo. Você começa a perder as pessoas ao seu redor, você não se importa mais com nada. E é isso que o filme principalmente trabalha. E por fato de ele estar trabalhando uma figura real, que era o Bozo, obviamente ele mudou para não se fuder com direitos autorais e tal, então eles mudaram algumas coisinhas. Mas em grande parte, a camada grossa do filme são coisas reais. E o filme trabalha muito, muito bem isso, na minha opinião. É pra mim um dos melhores filmes brasileiros, sinceramente. É um filme que ele tá na categoria de filmes biográficos, de certa forma, cinebiográficos, que são excelentes. Não é um Queen da vida que pra mim é legal, só que não é, tá ligado? Já que quando eu fui assistir o filme eu pensei, cara, que porra de filme é esse? Já que eu não gostei do filme do Queen, que é Bohemian Rhapsody, que é a minha música favorita da vida, isso não é brincadeira, eu fui assistir e eu pensei, nossa, que a edição meio... Mas a cena final eu chorei, vai tomar no cu aquela cena final daquele filme, do filme do Queen, vai tomar no cu, chorei pra caralho. Mas essa cinebiografia ficaria, tipo, Cidade de Deus, Ainda Estou Aqui... Esses filmes biográficos... É foda, porque eu citei 2, porque minha memória é de peixe, mas se eu pensar um pouco mais, eu consigo achar outro filme biográfico. Me deixe. Então, por fato desse filme ser extremamente bom, principalmente a sua direção, que pra mim é excepcional, ele pega aquela vibe dos anos 80, que é excelente. É excelente. É uma vibe que eu gosto muito, principalmente no Brasil, que é muito, muito gostosinho, muito boa. E por fato do final... ser pra mim muito, muito significativo, é muito bom. Eu não sou uma pessoa religiosa e tal, mas eu vejo aquela pessoa tentando se tornar uma pessoa melhor. Pra mim é excepcional. E vai tomar no cu. Ó, que pra você que gosta de Coringa 2, esse filme é melhor do que Coringa 2, vai se fuder. E pelo que vocês podem ver, eu tô característico do personagem, porque sim. Porque eu pensei, vou comprar as coisas, por que não pintar a cara? Demorou 2 horas, isso não é brincadeira. Eu pensei, vai demorar 30 minutos. 2 fudendo horas. Então, se você quiser assistir um vídeo falando que eu falo sobre guerra, tá? Por aqui. Eu não sei mexer com o YouTube, eu sou ruim. Desculpe, eu vou melhorar. Agora que gostaram, eu comprei o microfone novo. Ó. Fica todo brilhando. Falou que fica mega destacado, porque tem um negócio aqui e tem o RGB que fica piscando. Sinceramente, achei muito foda. A Cleide sem calcinha!